Olá, gente! Olha quem resolveu aparecer por aqui e fazer um vídeo. Eu tô há um tempo já pra soltar o vídeo no canal, eu soltei um teaser e ficou nisso. Acabei não fazendo, não postando mais pela questão da vida corrida, a gente acaba procrastinando e acaba deixando, e outras coisas vão surgindo e a gente acaba deixando de lado. Mas no meio de tudo isso que tá acontecendo, essa pandemia que realmente foi algo global, que parou o mundo, eu não poderia deixar de vir aqui dar o meu posicionamento diante de tudo que está acontecendo, de falar um pouquinho de como eu me senti, dividir com vocês, porque assim como existem pessoas que estão lidando bem com toda essa situação, tem outras pessoas que não, que estão com muitos conflitos, que estão desesperadas. E eu acho que, além de tudo isso, a gente precisa saber manter a calma, ter um equilíbrio emocional diante de tudo que está acontecendo é fundamental. E isso é algo que eu venho buscando constantemente. Bom, eu tô fazendo esse vídeo, né, para falar sobre isso, para falar um pouquinho do que eu tenho feito para sair um pouquinho dessa energia e a minha visão. Por que isso está acontecendo? Bom, eu, em primeiro momento, quando a situação pegou no calo mesmo, aí eu me desesperei. Eu sabia que estava acontecendo toda essa situação, sabia que a gente tinha que tomar cuidado, mas eu não tinha noção da proporção que isso ia tomar. Eu tinha uma viagem para São Paulo. No dia 20 eu ia para Morada dos Canyons, dia 21 eu ia para São Paulo, ia passar 10 dias lá, tinha alguns trabalhos, tinha um evento de uma amiga minha para ir. E aí, quando começou o meu e-mail, que vai latir. Quando o meu... Peraí que eu vou parar um pouquinho. Bom, quando no meu e-mail começou a vir os cancelamentos, começou as pessoas falarem que tudo ia parar e o evento da minha amiga foi cancelado, adiado na verdade, né? Eu comecei a ver, meu Deus, isso tá ficando sério e, sabe, as informações começaram a ser bombardeadas no meu WhatsApp e eu comecei a me desesperar, clientes cancelando eventos, nem adiando, cancelando mesmo, as pessoas desesperadas, e aí eu peguei pensando, gente, meu Deus, o negócio tá sério demais. Então, no primeiro momento eu chorei muito, eu fiquei muito desesperada, até porque eu tenho uma filha para criar, uma casa para manter, e aí a gente acaba entrando em desespero. Eu acho que é natural também do ser humano, muitas pessoas acreditam que tenham se desesperado, mas agora eu tô tranquila, acho que não adianta tá se mantendo nessa vibração do negativo, e eu acho que a gente tem que pegar tudo isso e olhar como um lado positivo. Sei que é difícil, é muito difícil, mas é o que resta pra gente, né? Bom, eu comecei a analisar e a pensar, né, que a gente, eu digo a gente porque eu me incluo nisso, temos uma vida muito corrida, não paramos direito em casa, é trabalho, 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 estudo, trabalho, trabalho, estudo. E a família acaba às vezes ficando em segundo, terceiro plano. E isso é algo que, na verdade, não era para acontecer, né? Era algo que deveria ser prioridade sempre. Então, eu acho que esse momento as pessoas elas estão dando prioridade porque realmente precisa ser dado. Que a gente olhar a nossa família, que a gente dá o acolhimento que eles merecem. Tem pessoas que estão ficando doidas dentro de casa, que, sabe, que estão pirando mesmo. E eu acho que esse momento é um momento de autoconhecimento mesmo, que a gente tem que aprender a ter solitude, que a gente tem que aprender a gostar da nossa companhia, a gostar de estar sozinho, de viver sozinho, além da nossa família, porque tem pessoas que não moram com a família. Eu, por exemplo, moro eu, minha filha e o Cookie, que tá aqui latindo. Então, a Julie tá na fase da pré-adolescência, ela nem sempre tá aqui comigo, ela tá online com as amigas,
E eu sou muito sozinha, né, para as coisas. E eu tive que aprender a ser. E isso foi maravilhoso para minha vida, sabe? O momento que eu aprendi que a solitude faz parte do meu processo e eu acolhi ela como algo meu, foi uma paz enorme que eu adquiri dentro de mim. Então, eu tô pegando esse momento pra refletir mais. Os 30 anos chegaram, né? Eu nem pude comemorar no meio dessa loucura toda. E acho que os 30 anos para uma mulher é um arco, assim. É um momento que a gente fica mais madura, parece. Que a gente tem outra percepção mesmo da vida. Eu, alguns anos pra cá, eu ando pensando muito nessa questão do autoconhecimento. Eu me vejo que eu cresci muito como ser humano e como pessoa de uns 4 anos pra cá. Eu acho que o último ano, principalmente, que eu comecei realmente a pegar as ferramentas e usar elas pro lado positivo da minha vida. Eu fiz PNL em 2016, que foi a minha chave de virada, e eu comecei a ter outra visão. Eu saí de lá realmente pensando diferente do que eu pensava. Não sei se alguém aqui já ouviu falar sobre constelação familiar, mas a constelação familiar é a coisa mais linda que eu já fiz, assim. E quando eu fiz, eu fiquei chocada o quanto isso nos ajuda. Quando eu fiz a constelação o ano passado, eu comecei a olhar para minha raiz, para minha história, para minha família de uma outra maneira. Eu comecei a ver que o momento que a gente abraça, a gente ama a nossa história, que a gente tem acolhimento, que a gente tem compaixão, que a gente entende que a gente veio do lugar certo e tá tudo certo, né? Que a gente começa a olhar nossa história, isso faz muito sentido para nossa vida. E no ano passado minha mãe passou 3 meses comigo, ela teve um problema de depressão. E eu comecei a perguntar coisas pra ela que eu nunca tinha perguntado, coisas assim do meu passado mesmo, né? Lá enfim, da minha história, dos meus avós, dos meus bisavós, coisas que eu nunca tinha perguntado antes. E aí eu me pergunto assim, uma amiga minha me fez essa pergunta: Lê, você já se perguntou como era a história dos seus pais, da sua mãe? E melhor que isso, você já perguntou pra eles, você já se colocou, em vez de ser filha, você foi ouvinte de escutar eles? E aquilo mexeu muito comigo. E um dia eu sentei na cama com a minha mãe e eu disse assim: mãe, hoje eu quero saber aí como é que era a tua criação, como é que era meu avô e minha avó contigo, e quero, tipo, ser ouvinte. E aquilo foi tão gostoso de escutar. Eu descobri que um dos meus irmãos tem o nome de um bisavô meu e eu nem sabia. Nem imaginava, porque eu nunca perguntei pra mim diferir isso, né? Na constelação familiar eu descobri que a minha mãe teve um aborto espontâneo depois de mim. E eu perguntei pra minha mãe isso e ela disse que realmente ela tem 99% de certeza que ela teve um aborto e que ela acabou não procurando médico, enfim. Então, eu comecei a olhar para minha família com mais acolhimento, mais entendimento e fui entendendo e respeitando a minha história. Então, por isso que eu falo, gente, esse momento que tá acontecendo, olha para sua família com mais acolhimento, tenta escutar mais eles. Se vocês não estão juntos fisicamente, liga, pergunta, tenta se fazer mais presente. E se você tá sozinha, aproveita esse momento de solitude, é importante para nossa evolução, é fundamental a gente gostar de estar com a gente mesmo. Eu tenho certeza que o momento que você gostar dessa paz interior aí dentro, muitas coisas começam a fazer muito sentido. Bom, eu vou indicar aqui para vocês 3 livros, na verdade são 4, mas que assim me ajudaram bastante.
Eu tenho vários livros, mas esses foi assim, os últimos mais que eu li. Nunca foi sorte da Adriana Santana. Eu acho que a Adriana Santana conseguiu mudar muito a vida dela. Ela virou, bem dizer, uma coach, né, desse mundo do PNL, empreendedorismo. Ela é ex-BBB, para quem não sabe. E realmente, assim, eu queria muito, muito, muito ler esse livro. Quando eu ganhei, fiquei muito feliz, porque era um livro que eu queria muito mesmo ler e eu não me arrependi. Então eu indico para vocês que ela conta a história dela e a forma que ela saiu de muitas situações. Seja Foda, do Caio, muita gente conhece esse livro. Ele é fabuloso, maravilhoso e também traz uma amplitude pra gente, uma visão pra gente se olhar de outra maneira. A Cabana, eu amo, acho que é o meu xodó esse livro, é um dos meus livros favoritos. Eu li A Cabana antes de ter o filme, tanto que quando eu li eu pensei assim, bem que podia ter um filme desse livro, porque é maravilhoso. Olha, tá ficando escuro porque tá dando pôr do sol agora. E pra mim o melhor e mais importante de todos, a Bíblia. Eu comprei uma Bíblia com uma linguagem jovem, né, que diz fácil de entender. Eu comprei numa livraria aqui em Cachoeirinha e fez muito sentido, sabe? Eu buscar a ver as coisas que poderiam melhorar pra mim. Um exemplo, eu não gostava de ler a Bíblia e eu sou uma pessoa cristã desde que eu me conheço por gente. Assim, vim de uma família cristã. E eu não gostava de ler a Bíblia porque eu não entendia nada que falava na Bíblia. Então, o que acontece? Se eu dissesse que eu gostava de ler a Bíblia, era hipocrisia minha, porque eu não gostava de ler a Bíblia. Então, eu busquei formas de eu gostar a ler a Bíblia. Então, buscar uma linguagem fácil de entendimento foi uma ferramenta primordial para mim aprender a gostar. E o último livro que eu li, que eu ouvi, na verdade, foi O Cavaleiro Preso na Armadura, que foi um audiobook no YouTube, que eu peguei indicação do canal da Marinalva, que é maravilhoso. Maravilhoso. É uma fábula, então a fábula ela é mais lúdica mesmo, né? Então é gostoso de escutar, você imagina na sua cabeça as cenas, assim. E essa fábula ela fala da história de um cavaleiro, né? Que ele protegia as rainhas e salvava os castelos, e ele era um cara assim que realmente era como se fosse Deus, assim, salvava o mundo, vivia para salvar a humanidade e as pessoas. E ele era casado, ele tinha um filho e ele chegava em casa e ele falava para a esposa só do dia a dia dele, de salvar as pessoas, e assim ele vivia. Depois ia pro trabalho. E a paixão, a vida dele era isso. Aí o filho perguntava pra mãe, mãe, como é que é o rosto do meu pai? E aí a mãe tinha que estar mostrando a foto do pai, porque ele nem tirava mais a armadura. Aquilo lá já fazia parte dele, ele dormia e acordava com aquela armadura. Até que um dia que a esposa não aguentou mais e falou assim, que queria separação, não queria mais o casamento se ele não tirasse a armadura e eles tivessem uma vida normal. E aí ele decidiu tirar a armadura, só que quando ele foi tirar a armadura, ele não conseguiu tirar, porque fazia tanto tempo que ele estava com aquelas armaduras que não era simplesmente arrancar. E ele teve que passar por um processo para tirar aquelas armaduras. Então, ele teve que ir para buscar, foi tipo uma floresta que ele teve que ir, que ele conheceu uma pessoa lá, e essa pessoa começou a mostrar o lado da dualidade da luz e sombra dele. Só que ele se enxergava uma pessoa super boa, mas como comigo isso, né? Eu sou uma pessoa tão boa, eu só ajudo pessoas, mas na verdade ele tinha uma raiz, né? Ele tinha essas atitudes por algo enraizado, aí que entra a constelação familiar também de uma maneira inconsciente na minha visão. E por isso que ele agia assim, só que
essa pessoa falava para ele que primeiro a gente tem que se amar, que a gente tem que cuidar do nosso jardim, para depois regar o jardim do outro. Então, como é que ele ia cuidar das pessoas se ele não se amava? Como é que ele ia cuidar da esposa e do filho se isso não acontecia? Ele achava que ele era o super-herói com a capa e que salvava o mundo, mas não era a real visão da vida, né? Então, durante esse processo, esse caminho, ele foi se lapidando. E essa pessoa deu 2 caminhos para ele. Um caminho que era mais estreito e outro que era mais fácil de seguir. E durante essa caminhada teve um momento que os animais acompanhavam ele, só que ele virou amigo dos animais, todo mundo muito brother, amigo, e os animais tiveram que abandonar ele num castelo que tinha no meio, enfim, da floresta, e ele não queria, porque ele não queria ficar sozinho, ele não aceitava ficar sozinho. E os animais falaram para ele que ele precisava ser sozinho, gostar da solitude. Aquilo ali fazia parte do processo dele. E ali ele teve que ficar alguns dias. Então, assim, ó, eu não vou contar mais porque eu quero que vocês escutem. Agora vocês vão ter bastante tempo para ler, para ganhar autoconhecimento. Mas fez muito sentido para mim essa fábula. Foi maravilhosa e o processo é esse. A gente tem que entender e aceitar ele. Por vários momentos eu passei por situações que eu me perguntava ou não queria aceitar a situação, mas hoje eu aceito e eu entendo que tudo faz parte do nosso crescimento. Então é isso. Eu sei que esse vídeo ficou meio longo, mas a gente tá aqui para se ajudar. Aproveitem a família de vocês, cuidem de vocês, né? É que nem uma árvore crescer oca. Se essa árvore cai pro lado, ela não volta mais. Então a gente precisa aprender a cuidar a raiz para ela crescer forte, com vitalidade. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer nesse momento. Já que a gente não pode estar aí solta pelo mundo, a gente tem que estar recusa. Mas recusa, a gente tem que aproveitar essa reclusão, a gente tem que curtir isso tem que ser saudável. Por mais difícil que seja, a gente tem que se atualizar das informações, a gente tem que ter empatia, fazer a nossa parte, mas aproveita esse momento para crescer como ser humano, como pessoa, com a família, com todo, para enxergar mesmo coisas que a gente não enxerga às vezes no nosso dia tão corrido, né? Aproveita, ó, esse silêncio, olha que gostoso, tá certo? Bom, uma ótima, na verdade, restante de semana para vocês, que Deus abençoe muito o lar de cada um aqui. E eu me incluo, viu, nesse pacote todo. Eu não sou a pessoa, o rei da razão, da sabedoria. Eu tô aqui em constante evolução, assim como vocês. Beijo no coração de todo mundo.